Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do nosso grupo querido de estudo aqui, o NEP GCL, parceria com o Espiritismo.net, e estamos na nossa segunda semana estudando a dracma perdida, seguindo aqui Lucas, estamos na segunda semana. Semana passada, a gente não completou o primeiro versículo, mas vamos ler aqui, porque é curtinho, dá para ler, né, de novo, tudo de novo. Então, vamos lá. Ó. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a gente está aqui nesse primeiro versículo ainda, né? Então, a gente viu que dracma é uma moeda, um dinheiro, né? Que tinha um valor equivalente a uma ovelha, ou o valor equivalente a um dia de trabalho, ou também a um quinto de um boi, né? Vimos que, na época, as aldeias eram, em grande parte, autossuficientes. Elas teciam a roupa, cultivavam aí os vegetais que comiam, cuidavam dos animais e criavam, né, os animais que serviam também de alimentação. Havia muita questão de troca, né? Então, a questão do dinheiro em si era uma coisa meio rara nessas aldeias, né? Era mais assim, eu faço o que eu visto, o que eu como, né? Eu resolvo tudo ali. Então, se o dinheiro era uma coisa rara, perder uma moeda que seja ganha uma conotação assim bastante forte, né? Vimos que a questão do dinheiro também, a gente viu que, assim, o dinheiro em si, a dracma em si, ela não representa, não tem valor em si. Ela tem valor sobre aquilo que você consegue a partir daquilo. O dinheiro que a gente viu, se a gente até falou do tio Patinhas, né? Se você tiver um monte de dinheiro, um monte de ouro, sei lá, tudo trancado num cofre, e nunca utilizar aquilo não vai ter valor nenhum para você. Se você não utilizar nada para comprar nada, aquilo é só um monte de coisa, um monte de moeda, de ouro, de dinheiro, sei lá o quê, né? Então, a dracma, a gente começou a pensar no aspecto mais espiritual, a gente começou a pensar como um recurso para você conseguir alguma coisa, que é o que faz o dinheiro, né? Você usa o dinheiro para conseguir alguma coisa. Então, pensando espiritualmente, seria um recurso para você conseguir alguma coisa útil para o seu espírito, ou seja, para você conseguir virtudes, para você conseguir se tornar uma pessoa melhor, né? Então, seriam os recursos que a gente tem para se melhorar. Então, a gente citou, por exemplo, a disciplina, os bons costumes, né, os bons hábitos, a perseverança, a boa vontade. Então, esses seriam os recursos que a gente usa para que, no decorrer da nossa existência, a gente consiga se tornar pessoas melhores, né? A gente viu que a dracma, sendo uma moeda, ela, algumas vezes ela era utilizada como parte do dote da mulher. Então, se estava em posse da mulher, algumas, as beduínas, né, que a gente viu, usavam em volta, penduradinhas em volta de um véu, né, que a gente comentou. E outras usavam formavam um colar com essas dracmas, né? Então, a gente comentou que, pensando na questão do colar, né, imagina você com um colar de pedras preciosas.
se você perde uma das pedras preciosas desse colar, o colar perde o seu valor, né? Então, pensando no colar da mulher ali, como as 10 dracmas formando um colar, né? Ela perdendo uma dracma, isso é mais do que perder, na verdade, o valor de uma dracma, porque perde o valor todo o colar, né? Então, realmente, Jesus está usando aí uma coisa bastante significativa para as pessoas da época, né? Outra coisa que a gente comentou também, o fato dele utilizar a mulher como a protagonista aí da historinha, né? Que isso já foi uma questão assim de bastante ousadia, porque mulher não era nada, né? Mas a gente trabalhou um pouquinho na questão de que Jesus cuidou bastante de valorizar a mulher, né? Lemos até um texto do Emmanuel falando sobre isso, né? E aí pensamos que eu achei uma coisa a mais linda de todas as referências, foi que se você pensa que esse colar, né, antes de falar isso, duas coisas que a gente viu. Se você pensar, quando a gente lê o Evangelho, a gente pode pensar tanto no aspecto coletivo como no aspecto individual, né? Então, no aspecto coletivo, se você pensa nesse colar, Jesus pensando nesse colar como sendo a humanidade, e cada moedinha sendo cada um de nós. Então, todos nós estamos ligados por um fio, né? E a gente falou que esse fio que liga todos nós é o fio da fraternidade, né? E que se faltar uma dessas moedas, realmente ainda significa que nem todos nós conseguimos acessar todas as virtudes, todas as questões para ter realmente o reino de Deus dentro de nós, né? E se você pensar no aspecto individual, pensando nesse colar como sendo você, e todas as moedinhas sendo as suas virtudes, as suas conquistas espirituais, desde que falte uma, você ainda está no seu processo de conquistas e você precisa encontrar essa dracma perdida, né? E aí, então, no que eu falei que eu acho mais lindo de tudo que a gente viu, é que se você pensar nesse colar como sendo o dote que normalmente o noivo entrega para a noiva, e lembrando que no Evangelho, muitas vezes, né, a humanidade é considerada a noiva, e Deus ou Jesus, conforme a passagem aí, é considerado o noivo, né? Então, a gente pode considerar que qual foi o presente, qual foi o dote que esse noivo, que é Jesus, que é Deus, esse noivo, qual foi o dote que esse noivo deu para a noiva, que é a humanidade, né? Ele deu um colar com 10 dracmas, ele deu um colar com os 10 mandamentos, né? Então, a gente só realmente acessa essa comunhão total com Deus, né, com o noivo, a partir do momento que nós conseguimos, né, seguir todos esses 10 mandamentos, né? E lembrando também que Kardec dividiu todas as leis divinas em 10 leis também. Se você vê lá no livro dos Espíritos, a parte das leis divinas são 10 leis, né? Então, esse é o dote que nós recebemos do nosso noivo, né? Nosso noivo maior aí. Então, a gente aí prosseguiu, ainda nesse mesmo versículo, falando da questão do acende a candeia, né? A busca da luz, a busca do entendimento, no momento que você percebe que você percebeu que você está com um mau hábito, né? Com um costume que não é muito adequado. O que você vai fazer? Você vai buscar entendimento, você vai buscar uma prece, uma meditação, orientação. Então, ou seja, você vai buscar colocar a luz na sua mente, né? Para você poder
ter uma visão mais clara de tudo que está acontecendo na sua vida. Falamos do varre a casa, no sentido de, quando você varre a casa, você tira todas as impurezas dali, né? Então, buscar identificar quais são essas nossas impurezas, quais são esses hábitos que estão nos prejudicando e tentar varrer para fora, né? Varrer para fora. E ficou da gente comentar ou procura diligentemente até que encontre. Apesar da Dídima ter dado aquele spoiler, né? Gente, não, foi ótimo, querida, foi muito bom. Sempre é muito bom quando vocês colocam aí os seus comentários, né? Então, esse diligentemente realmente é assim, temos que nos esforçar, né? Temos que colocar todo o nosso esforço, né? E realmente, quando nos damos conta que perdemos uma dracma, quando nos damos conta que temos ali um costume que não é adequado para o nosso crescimento, a gente tem que se esforçar, e se esforçar muito, ser perseverante no sentido de resolver essa parada, né? De varrer essa impureza para fora do nosso pedaço, né? Mas aí, Didiminha, quer complementar aí? Quer falar o que você falou semana passada? Fala de novo aí, que foi tão bom. Não, meu amor, eu acho que você já falou tudo. Pode falar você, não vou precisar repetir, não, meu amor. Pode ir em frente Ah, você. meu Deus. Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó. Importante que a busca seja efetuada de maneira diligente, ou seja, com empenho e dedicação, até que encontremos a dracma, que é o nosso recurso, né, que é a maneira como proceder para a gente se tornar pessoas melhores, né? Pois só assim podemos conseguir os verdadeiros valores do espírito. Aqueles que desistem diante das primeiras dificuldades ou desilusões abrem mão de alcançarem a meta, perdendo valiosas oportunidades de crescimento e postergando indefinidamente as conquistas eternas. É aquela coisa, né? Ah, nessa eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima, né? Porque essa não vai dar, né? Então, é só postergar realmente, e às vezes o fato de você estar postergando, você está buscando, na verdade, às vezes, até um resgate mais complicado para a próxima, né? Então, faz-se necessário que a gente realmente se esforce, a gente sabe disso, né? É que às vezes a gente deixa de lado. Mas primeiro a Fatiminha e depois a Didiminha. Não, é rapidinho. Eu lembro que hoje nós falamos, só um minutinho. Meus meninos lá falam assim: ah, tia, tem outra vida, deixa isso para lá, na outra eu resolvo. Ih, não, deixa, na outra. Olha, não vale não. É isso mesmo. Didiminha? Parece que eu estou tendo a continuidade dos nossos estudos de hoje lá na minha casa espírita. A gente estava falando exatamente das dificuldades da gente romper, né, com esse homem velho nosso, com as nossas mazelas, né? Então a gente usa sempre a expressão, mas a gente ainda falta tanto tempo para a gente evoluir, falta tanta coisa ainda para a gente evoluir. Aí eu fiz um comentário, né, baseando no próprio Evangelho, né? Eu falei, gente, tudo bem, nós temos as nossas dificuldades e tudo, mas os espíritos mesmos têm aqui no Evangelho, eu nem consegui localizar ainda, mas depois eu vou localizar para levar para o pessoal semana que vem. Os espíritos nos dizem, o tempo urge, né? Então, quer dizer, se a gente for ficar postergando, né, Val? Se a gente for achando que, não, a gente tem o resto das nossas vidas de espírito e as reencarnações virão, mas tudo que eu deixar de fazer hoje, que eu posso fazer hoje, vai ser mais problema para mim na próxima encarnação, né, do que eu me esforçar para fazer agora, né? Então a gente não pode postergar, a gente não pode desanimar, né? A gente não pode entrar num processo de autoculpa,
cada vez que a gente se vê que falhou, ou que a gente emitiu algum pensamento que não seja, né, vamos dizer assim, tão cristão, uma atitude que você faça com alguém, de repente, num momento né, assim, diálogos normais, assim, de repente a gente pode cortar a ideia de alguém, sei lá, fazer alguma coisa que não seja cristã, né? A gente também não pode entrar num processo de autoculpa, é reconhecer o erro, né? Graças a Deus que a gente já está tendo, assim, um pouquinho mais a nossa consciência desperta, né? E aí, tudo aquilo que a gente faz que não é legal, a consciência logo aponta para a gente, né? No momento em de calma, de repente, se for num momento, assim, de tumultuado, mas quando a calma chega, a gente, sem querer, repensa naquilo, né? Então, nesses momentos, que a gente tenha a humildade, né? E a responsabilidade de tornar aquilo o mais depressa possível solucionado, né? Pelo diálogo, com posturas novas, né? Porque é assim mesmo. Todo processo evolutivo é de ensaio e erro, né? Então, que a gente não postergue, porque já não podemos mais fazer isso, né? A gente já tem a consciência de que muito será pedido a quem muito foi dado, e nós estamos recebendo o Evangelho de Jesus como nós nunca vimos, né? Nós nunca tivemos a oportunidade de ter uma aproximação tão profunda e tão harmoniosa e tão irmanadamente, né? Porque os nossos grupos são todos, os nossos estudos são todos em grupo, a gente nunca estuda sozinha, né? Na verdade, a gente não estuda sozinho. Então, tudo isso faz com que a gente realmente não possa mais postergar, deixar para depois, deixar para amanhã, né? Vamos ser vivos e a cada dia, né? É por isso que Chico Xavier dizia, né? Cada manhã é uma página em branco que a gente recebe para a gente escrever naquele dia uma nova postura, uma nova vida, um novo objetivo, e assim a gente caminhar. Muito bom. Desculpa, falei. Não, tá ótimo, maravilha. Você falou duas coisas aí, né, que com relação à questão de postergar, né, a gente comentou também a semana passada que o tempo não deixa de ser uma das dracmas que Deus nos deu, né, para gente aproveitar, né? Então, quando a gente desperdiça o nosso tempo, realmente a gente está desperdiçando as nossas dracmas, né? E outra coisa, você falou da questão da consciência, né? Quando a consciência nos acusa de certas posturas e certas coisas, é o momento que a gente percebe que a gente perdeu a dracma. Que aí é o momento que a gente tem que partir para acender a luz, varrer a casa e tentar procurar diligentemente. Né? Que foi exatamente o que você comentou aí. Mas vamos prosseguir mais um bocadinho aqui. Com relação a essa questão aqui de procurar diligentemente, né? Vamos ver algumas referências, né? Algumas referências nas escrituras. Uma delas é: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá no sermão profético, né? E uma fala aqui de Kardec: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, ou seja, da perseverança, de buscar, né? Vêm unicamente mostrar a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, vai ter dificuldade, né? Olha, afastas de tu mesmo, ou seja, varre para fora da sua casa, né? Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Se a quiseres, ou seja, se tiver boa vontade, né? E a última que eu achei muito linda: encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Olha que interessante isso. O Emmanuel que falou para a gente isso.
E aí, tem alguém que levantou a mão? Você levantou a mão de novo, Didimia? Não. Não, E não. Alcione, então. Alcione, quer falar alguma coisa? Nessa procura da dracma perdida, né, Val? É muito bonita essa imagem, né? Quer Uhum. dizer, você vê que novamente você vacilou com o pensamento, né? Você se esforçou, mas não conseguiu. Aí, novamente, você vai procurar essa dracma, né? Precisa ter um sentimento um pouquinho de humildade, né? Com certeza. Falhei novamente, não foi tanto quanto outras vezes, mas eu tenho certeza, eu tenho esperança que eu vou conseguir. Isso. Então, precisa um pouquinho da humildade. E partindo do autoconhecimento, tudo serve para o autoconhecimento, né? Isso. Não adianta, se não conhecer, fica complicado, né? Muito bom. E com Obrigada. relação, imagina, e com relação ainda a essa questão do diligentemente, né, do se esforçar, tem esse texto aqui do Emmanuel, ó. Mostra-se a vida terrestre, desculpa, espera um pouquinho só, pronto. Mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora, são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Gente, todas essas oportunidades de aperfeiçoamento íntimo é o dote de Deus para a humanidade, né? São as dracmas que ele nos oferece. Tempos difíceis, trechos de caminho nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito, nos tempos difíceis. Enfermidade longa, curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Então, ele vai mostrar diversas situações e que, às vezes, a gente só reclama, né? A gente só reclama, mas a doutrina espírita já explica para a gente, já deixa claro para a gente que são, assim, oportunidades de aperfeiçoamento, certamente, né? Provações em pessoas queridas, horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Ofensas e prejuízos, momentos de elevada significação para nós todos, especialmente quando no plano físico em que somos chamados, não apenas a perdoar, mas igualmente a refletir quanto às nossas próprias deficiências, através das quais muitos de nós somos ainda suscetíveis de ferir ao próximo, embora, na maioria das vezes, impensadamente. As tentações, minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. Propensão ao desânimo. Olha quantas situações ele está colocando aqui, né, que a gente deveria estar mais atento, né? Propensão ao desânimo, instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade ao nível de nossas responsabilidades e obrigações. Erros e desacertos, momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. Afastamento de criaturas amadas, ocasiões em que nos reconhecemos induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. Solicitações e apelos, parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, à abnegação e à caridade. Perturbação ambiente, quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo as trilhas da existência em matéria de paz. São essas algumas das situações impregnadas de valores ocultos. Olha, valores ocultos. Por que ele chama de valores ocultos? Porque são as oportunidades de aperfeiçoamento, né?
sempre dos mais importantes para o brilhamento da alma no educandário do mundo. Entretanto, empreendemos unicamente a exposição delas, porquanto, em lhes reconhecendo a complexidade, sabemos todos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Aproveitá-las ou não depende da atitude que a gente tem diante dessas situações, né? Então, ele citou, porque a gente fala de maus hábitos, de maus costumes, tal, né? De negligência, de indisciplina, mas aqui ele coloca muitos exemplos, né? De situações que a gente pode achar que a gente tinha essa dracma, mas quando veio a situação, você viu que você caiu, então você realmente não tinha adquirido aquela dracma, né? E aí, tudo bem, ela procurou diligentemente, varreu a casa, acendeu a luz, e, ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Vamos fazer como é que a gente fala? Um momento no final da tarde, como é que é, meu Deus do céu? Me foge o termo aqui. Um chá da tarde aqui para a gente se divertir, porque eu encontrei a minha dracma, né? Chama as amigas para um café. Happy hour. Um happy hour, é isso? Esse é o termo que eu queria. Um happy hour para comemorar com as amigas que encontrei a minha dracma. O que significa isso, né? Se a gente viu que a dracma é um recurso para a gente adquirir alguma coisa, né? Se a gente encontra essa dracma, significa que a gente conseguiu tirar da nossa vida algum mau hábito, né? Conseguiu tirar da nossa vida algum sentimento complicado, né? É isso que significa. Encontrar a dracma pode representar tanto a aquisição ou o aprimoramento de uma virtude, como também um novo olhar para as situações da vida. Mesmo as mais difíceis, reconhecendo em cada uma delas os valores ocultos de aprendizado e crescimento espiritual. Olha os valores ocultos, de novo, aqui que o Emmanuel comentou lá, né? Então, encontrar a dracma é conseguir, né? É uma vitória, na verdade, na nossa vida, né? É uma vitória. Então, vamos às referências nas Escrituras. Andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. As oportunidades para a construção do bem procedem de Deus. O aproveitamento está em nós. Lembra que a gente falou? É o dote que ele deu aqui para a humanidade, né? Então, as oportunidades são imensas e são para todos, igualmente para todos. Agora, o aproveitamento depende de nós. A Didiminha, por exemplo, como é uma pessoa, um espírito muito mais elevado que eu, vai aproveitar muito mais que eu, né? Aproveita bem o tempo, estuda, participa de estudos, e eu desperdiço meu tempo, fico olhando no celular, fico assistindo filme na Netflix, fico passeando na praia, e no estudo, né? O aproveitamento é de cada um. Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece, em nome do Senhor. Portanto, a Didimim é muito mais rica do que eu, né? Muito mais rica do que eu. E aí, vamos ver, ó, encontrei minha dracma. Vamos fazer festa, então? Vamos, vem todo mundo para cá. Referências. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Essa questão de brilhe a vossa luz, às vezes é mal entendida, né? Porque parece que brilha a vossa luz quer dizer assim, olha como eu sou bonitinha, olha como eu sou ótima, eu sou caridosa, eu faço um monte de estudo, eu vou no centro, faço um monte de caridade, né? Participo de um monte de coisa, né? É fazer Não é isso, né? Brilha a vossa luz está mais relacionado com a questão do bom exemplo que você pode dar, né? Brilha a vossa luz, mostre para as pessoas como o evangelho faz diferença na tua vida,
né? Lembra aquela frase do Francisco de Assis, né? Divulgue sempre o evangelho, se necessário, use as palavras. O que ele está querendo dizer isso? Que é com o exemplo, com a sua atitude, com a sua postura, que você vai brilhar a vossa luz, como está nesse primeiro versículo, nessa primeira referência aí, né? E outra fala que eu sempre lembro dele, né? Que ele fala assim, eu não me lembro exatamente, mas que ele fala que dê sempre bons exemplos, porque você pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler, né? Então, é sempre o brilho a vossa luz, é o bom exemplo, é a sua boa atitude, né? Não para mostrar que você é bom, mas para glorificar o vosso Pai que está nos céus, para mostrar que é graças a Jesus, graças ao Pai, que nós somos o que somos. Então, seguindo aqui, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá do bem. Isso aqui complementa o brilho a vossa luz, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes dos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a ver a confiança de que glorifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, no momento que eu brilho a minha luz, no momento que eu prego pelo exemplo, é porque eu estou falando para as pessoas, olha, eu encontrei a minha dracma. Percebe? Essa que é a condição. Mais algumas coisas aqui, ó. Não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. No mundo moral, não existe oposição que resista indefinitivamente à força do exemplo. É sempre tudo na mesma toada aqui, né? Da questão do brilho a vossa luz, do questão do exemplo, né? Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Olha bem, que são elementos dinâmicos de indução, emoções, pensamentos e atos, então não são só os exemplos, né? Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas dos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinizam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então, todos os nossos, da mesma forma que os nossos pensamentos, emoções, podem influenciar ali nessa rede aí de pensamentos que a gente está mergulhado dentro, né? Como a gente também pode ser influenciados, né? Algum comentário, gente, com relação a isso? Não? Então, vamos para um texto aqui do Emmanuel, que é fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. É exatamente o que a gente acabou de ler na referência anterior, né? Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões de pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Então, veja como aquele brilha a vossa luz não é só pelos nossos exemplos, né? É tudo que a gente faz, que a gente sente, que a gente pensa, tudo. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Eu sempre me lembro de uma amiga que eu não vou dizer que eu tenho, ainda faz alguns anos que eu não a vejo, mas é uma amiga muito querida e todas as vezes que
ou ela, ou eu, né? A gente estava com uma questão, assim, alguma mosquinha, né, atrapalhando alguma coisa, né? Era só uma chegar uma perto da outra e falar, o que aconteceu? Era só olhar uma para a outra que a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? Alguma coisa tinha acontecido com a amiga, ou comigo, ou com ela. Era a mesma coisa, era só a gente chegar perto uma da outra, ou eu ou ela já dizia, aconteceu alguma coisa, o que foi? Pode falar. De mim, você levantou a mão? Desculpa, agora que eu vi. Está conseguindo abrir o microfone. Não consegue abrir, Didinha? Eu vou prosseguir a leitura aqui mais um pouquinho. Assim que você abrir, eu interrompo aqui, tá? Tudo bem? Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, tudo que a gente oferece, a gente recebe também, né? Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação mental onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Tudo bem? Quer falar agora, Didimar? Não? Não, Val, eu acho que eu ia simplesmente falar aquilo que você continuou falando. Não há necessidade de eu falar agora, não, filhinha. Desculpa aí, tá, amor? Imagina, que isso, tudo bem, querida. Então, continuando mais um pouquinho aquela história da alegria, né? Porque convidou as amigas para o happy hour porque encontrou, né? Então, ó, a alegria mais pura e sincera nasce sempre das realizações espirituais íntimas e verdadeiras, em oposição à euforia que comumente nasce da realização de nossos desejos e caprichos. A primeira é perene e busca contagiar aqueles com quem convive. Já a segunda, euforia comumente dos desejos, caprichos, né? A segunda é efêmera e geralmente egoísta, deixando uma sensação de vazio e solidão após sua passagem. A própria atitude de compartilhar a alegria já denota uma significativa vitória sobre o egoísmo, fonte primordial de nossa infelicidade. Muito bem. Então, pensando em algumas referências com relação à alegria que vem de uma conquista espiritual, né? Ou a alegria que vem de alguma realização, alguma questão material, né? Um capricho, um egoísmo, alguma coisa. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Isso é Paulo falando aos filipenses, né?
Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Isso me lembra aquela passagem da rainha, né? Lembra a rainha que desencarna e que chega no mundo espiritual, achando que ela ia ter o tapete vermelho lá? Está no Evangelho, né? Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sempre o amor, né? Sempre o amor que resolve tudo. A verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viscera com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Quando você tem uma conquista, vamos dizer assim, espiritual, na verdade, assim, esse happy hour, na verdade, ele acontece porque você se torna feliz. E você se tornando feliz, você vai transmitir essa alegria para as outras pessoas, né? Você vai estar sorrindo sempre, você vai estar tratando com mais carinho, com mais compaixão, com mais alegria tudo que está à sua volta. Então, você, de alguma forma, você faz esse happy hour sem convidar as suas amigas, né? Você faz esse happy hour. Não precisa ser um happy hour físico. É um happy hour emocional, assim, um happy hour que você exala, assim, né, para as pessoas. Auxiliando aos outros para que possam viver com alegria, descobriremos para nós a alegria de viver. E Deus é a fonte de toda alegria imortal, né? Tudo bem, crianças? Prosseguindo mais um pouco. Todas as dores, perdas e dificuldades que enfrentamos, a gente já falou sobre isso, mas repetindo, nada mais são do que processos educativos que visam ampliar a nossa visão e a nossa sensibilidade espiritual, nos conduzindo a estágios cada vez mais sublimados de compreensão e sentimento. A alegria desse novo estado, então, supera em muito a angústia dos estados anteriores. Então, muitas vezes a gente passa por um processo complicado, né? Traz aquele momento difícil, aquele sentimento doloroso, mas o que vem após isso, normalmente, é uma conquista, normalmente é uma alegria, né? Então, quando eu li isso aqui, gente, eu lembrei da mulher em momentos de parto. Foi o que me veio à cabeça, né? Aí, veja o que está aqui, ó. Amém, amém vos digo, que vós chorareis e entoareis lamentações. O mundo se alegrará, vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Ai, que coisa linda que é isso! Não tive filho, mas deve ser uma coisa do outro mundo. Assim, vós também agora tendes tristeza, mas vós vereis novamente e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Não é lindo isso? É lindo demais. Então, outras referências aqui. Bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Ai de vós, os que estão rindo agora, porque estareis aflitos e chorareis. Isso está em Lucas. E em Hebreus, toda correção com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça.
O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade das existências futuras. É um dos grandes esclarecimentos que a doutrina nos traz, né, com relação aos momentos difíceis que a gente passa, né? A alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Graças ao Espiritismo, a gente entende melhor as palavras, né, de Jesus quando diz bem-aventurados os aflitos, né? E, com relação à alegria ainda, um texto do Emmanuel, Alegria Cristã. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ai, que coisa linda de Deus! Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra fértil dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas de sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Emmanuel. Esse texto é comentários, pessoal? Sem comentário, né? Depois de Emmanuel, né? Quem falar, né? Quem dizer? Fala. Ah, o senhor precisa sair. Tudo bem. Então, vamos para o último versículo. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Então, há mais alegria por uma ovelha que é reencontrada do que as 99 que ficam no aprisco, né? Porque os 99 que ficam no aprisco, parece, nossa, Jesus está desprezando as outras 99, né?
Não é nada disso, né? Porque as 99, se já estão no aprisco era um lugar que guardava lá as ovelhas, né? Se elas já estão no aprisco, é porque elas já estão sob a tutela de Deus. Elas já estão em comunhão com o Pai. Elas já estão, assim, totalmente protegidas e já estão totalmente, assim, já chegaram ao ponto que elas precisavam chegar, né? E a ovelhinha perdida é aquele que ele sempre vai atrás, né? E aqui ele cita isso, na verdade, né? Então, os anjos de Deus representam aqui os espíritos mais adiantados, porque ele fala aqui, né? Eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus, né? Por um pecador que se arrepende. O que são esses anjos de Deus aí, né? Os anjos de Deus representam aqui os espíritos mais adiantados no caminho para Deus, que voltam o seu olhar para aqueles que permanecem na retaguarda, colaborando com o Pai e com o Cristo na educação de seus tutelados. É aquele que vai atrás da ovelhinha perdida. Se alegram com as nossas vitórias e sofrem com as nossas quedas, mas sempre esperançosos de nossa redenção. Eles nunca desistem de nós, né? Eles permanecem sempre aí na busca de cada um de nós, né? E aí nós temos algumas referências no Livro dos Espíritos, na lição 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças, pela nossa prosperidade, ou eles só ficam preocupados com aqueles que são bonzinhos, né? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação. Olha, isso é um detalhe importante, né? Quando não suportais com resignação. Porque, às vezes, um mal que a gente considera um mal, na verdade, lembra que a gente acabou de ler, é uma oportunidade de aprimoramento, né? Então, eles afligem-se com os nossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais dele, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga, que o há de curar. Ou seja, o remédio é ruim, eu não quero beber, né? Então, na verdade, eles não vão falar dane-se, não, viu? Eles vão tentar fazer você beber esse remédio de qualquer jeito. E se você se recusar a beber esse remédio agora, você vai ter que beber esse remédio na próxima encarnação e ele provavelmente vai ser mais amargo ainda. Epa, pronto, vamos lá. Outra questão do Livro dos Espíritos. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Eles têm poderes que a gente mal faz ideia, né? Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Mas eles são tão pacienciosos com a gente que eles não desistem da gente. E aí com relação a essa questão deles não desistirem da gente, tem um texto do Emmanuel, né? Que é os embaixadores divinos. Esses são os anjos divinos, aí que está no versículo, né? Eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimento elevado lhes
imaginem a forma nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. É lógico que eles não vão aparecer na tua frente e falar, olha aqui, Alcione, olha aqui, Aninha, você tem que fazer desse jeito, olha a besteira que você está fazendo, né? Lógico que eles não vão fazer isso, mas vão atuar. Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampeantes no firmamento da alma, a se lhe espelharem nas telas do pensamento por ideais sublimes e sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a auréola solar dissipando as trevas. Tem um texto do Emmanuel, que agora que eu estou lembrando dele, mas eu não vou saber onde que ele está, nem não vou saber direito, mas que ele fala mais ou menos assim, que os espíritos tentam de toda forma fazer com que você perceba, com que você, né, mude o caminho, e às vezes até por um outdoor no meio do caminho, eles podem te indicar alguma orientação, né? Um dia eu conto para vocês uma história. Depois que fechar aqui a gravação, eu vou contar uma história minha para vocês. Abeiram-se das mãos fatigadas de pranto e renovam-lhes a ternura para que afaguem de novo os filhos ingratos. Aproximam-se dos corações exaltos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria. Envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes e comunicam-lhes o lume da inspiração, que se lhes transfigura no campo mental, em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do Espírito. Eles usam de todos os artifícios que a gente possa imaginar. Né? E às vezes a gente é surdo, cego. Abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações para que não se imobilizem sob o granizo da calúnia e nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, pociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão, e levantam-lhes a cabeça para a contemplação do céu. Quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação te mergulhe em nuvens de tristeza, recorre a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acautelando-te a vida. Para isso, basta te recolhas a paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. Olha aqui, acendendo a candeia aqui para achar a dracma perdida. Comentários, pessoal? Fala, querida. Diante dessa página, a gente só tem que lembrar, né, das expressões de Jesus. Veja quem tem olhos de ouvir. Né? Ouça quem tem ouvidos para ouvir e veja quem tem olhos de ouvir. Como a gente é cega mesmo, como você falou, né, no meio da sua fala aí da página. Obrigada, só isso.
Muitas vezes a gente se torna cega e às vezes a gente se torna cega e surda por conta de alguma adversidade que apareceu, assim, né? Você se revolta né? E eu vou contar uma história para vocês depois. Depois eu conto. Aqui eu não posso contar. Vamos seguir aqui, ó. O arrependimento sincero do pecador, isto é, daquele que se desviou do caminho reto, estabelecido pelas leis divinas, representa o primeiro e fundamental passo da criatura em direção a novos estágios de progresso e sublimação. Então, o arrependimento é o primeiro movimento, né? Contudo, não basta por si só. São necessários também a expiação, experimentação das consequências e a reparação, regeneração interior e exterior. Esse é um aspecto que acho que vocês todos já viram muitas vezes, né? Didiminha, você levantou a mão de novo? Não? Tudo bem, fica tranquila aí. Então, referências com relação a essas questões aí, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Produzir, portanto, fruto digno do arrependimento. Não adianta só arrepender. Produza um fruto que é digno do seu arrependimento, né? Arrependei-vos, portanto, e retornai para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério e vi Jesus Cristo previamente designado para vós. Ou seja, nós estamos falando daquela ovelha perdida, né? Ou seja, cometemos algum equívoco, né? Então, como retornar ao aprisco, né? Se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Ah, eu me arrependo daquilo que eu fiz, mas amanhã eu faço a mesma coisa e fico arrependida de novo, e amanhã, a semana que vem a mesma coisa. Quer dizer, não adianta nada se arrepender, né? Ou você toma atitude e muda, ou senão você só vai patinar aí, né? Pode falar. Acho que é Denise, né? É, aqui, na realidade, ele não se arrependeu, né? Exatamente. Ele deu um desculpismo para ele mesmo, achando É. que, né? Porque porque aí que dá realmente a viciação, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente fala, não, mas a gente se arrepende, o bom é que a gente entendeu, que a gente errou, não, a gente entendeu e tem que tentar se transformar, para não errar mais, não ficar nessa. Com certeza. Tá certo que a gente aprende pela repetição, né? No nosso estágio evolutivo, provavelmente a gente vai cometer a mesma falta mais do que uma vez, mas deixar claro, como você falou, esse esforço aí, porque senão não é arrependimento, como disse a Dina, né? Não é arrependimento. Prosseguindo mais um pouco. A alegria e felicidade na Terra só serão plenas quando todos estiverem harmonizados com as leis do Criador. Por esse motivo, o Mestre nos diz que a alegria pelo arrependimento de um pecador supera a alegria dos 99 justos, pois marca um passo a mais na direção de uma terra regenerada e feliz. É o que nós falamos, os 99 que estão lá já são justos, já conseguiram, já conquistaram o necessário, né? E então a alegria por esse daqui é imensa. Desse modo, pode-se dizer que a tristeza e as dificuldades que o arrependimento e a mudança nos trazem são, na verdade, uma fonte de alegria para os anjos, porque são uma marca do nosso real aperfeiçoamento em direção a novos horizontes espirituais. E mais algumas referências, né? Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram. Desculpa. Seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos
pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadas no trabalho de aperfeiçoamento. Acho que já comentamos, né, um pouco sobre isso aí, né? E mais dois aqui. Uma fala de Paulo em Coríntios: com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás, ao passo que a tristeza segundo o mundo produz a morte. Morte espiritual, né? As provações da vida, está em Kardec, né? As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de sua própria cura. E acho que nós vamos para o final. Esse é o último texto que a gente tem aqui. O remédio justo. Com relação a isso que a gente está falando, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desviaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhes seja amputado este ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras, pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha.
O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Emmanuel. Comentários? Difícil comentar, né? Fala, Fatiminha. Não, estou pensando aqui como a gente tem chance, né? Como a gente tem chances e chances e chances de acertar, pelo menos de pensar, de refletir. Como eles estão se debruçados sobre nós, a palavra até essa, né? Se debruçam sobre nós para nos mostrar. Só tem mesmo um caminho, e a gente ainda insiste, ainda fecha o olho, fecha o ouvido. Só a boca que a gente não fecha, né? Porque às vezes a gente fala umas besteiras, mas olho e ouvido a gente fecha que é uma benção. Não, só isso mesmo, refletindo todas as chances que a gente tem todos os dias, todas as horas para a gente acertar. Né? É isso mesmo. O microfone está fechado, Val. Eu falei que muito bom o que você falou, e que eu falo sempre é que a gente não tem a mínima noção de toda a ajuda que a gente recebe a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada passo. A gente não tem noção. A gente não tem noção. Então, eu acho que cada vez que a gente faz uma prece, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que agradecer são as bênçãos que a gente recebe, que a gente recebe e não percebe. Eu sempre falo isso quando eu começo o Papo de Neto, quase sempre eu falo isso. Obrigado por todas as bênçãos que nós não nos damos conta que nós recebemos, né? E que tantas vezes não agradecemos. Porque a gente não sabe nada, gente. A gente pode ter lido o Kardec inteiro, o Emmanuel inteiro, entendeu? Mas a gente não sabe um tico ainda de tudo o que tem para conhecer ainda, né? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir. Prosseguimos. Bom, há pedido, por falar em prosseguir, há pedidos a Figueira Estéreo, tá? Então, na próxima semana, a gente começa com a Figueira Estéreo. Ela está em Marcos, se eu não me engano, é Marcos, Mateus e Lucas, mas a gente vai seguir Marcos aí. Tá? Já comecei a preparar. Tá bem? Tudo bem, então? Então, obrigada a todos. A reunião foi excelente, foi maravilhosa. Muito obrigada pela contribuição de todos aí. Todos os comentários foram maravilhosos. E se Deus assim o permitir, então, semana que vem a gente está de volta, trabalhando com a Figueira Estéreo, então. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.